Salve, salve! Nós vamos falar aqui de um grande filósofo chamado Sócrates. O Sócrates é tão importante para a filosofia que a filosofia se divide em pré-socrática e pós-socrática. Olha que interessante. E eu acho interessante pensar um pouco nessa diferença. Quem eram os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates? Eram filósofos que a preocupação deles era a physis. O que é a physis? A physis é do que todas as coisas são feitas. Esse mundo todo que nos rodeia, do que ele é feito? Então vai ter filósofo que vai falar assim, tudo é átomo. Vai ter filósofo que vai falar assim, tudo é água, né? Tales de Mileto fala, tudo é água. Tudo é ar. É o ápero desconhecido. A grande preocupação dos filósofos pré-socráticos é falar assim, do que esse mundo que me rodeia é feito. O Sócrates vem e ele traz uma mudança. A filosofia socrática não está preocupada com a física, com a natureza, do que esse mundo é feito. A filosofia socrática está preocupada com o homem. O foco dela é o homem. Homem, quando eu estou dizendo homem, gente, o ser humano, tá ok? O ser humano, tá? Então, o foco dela é o ser humano, né? Aí Sócrates começa a se preocupar o seguinte, o que é justiça? Para o ser humano. O que é beleza? Para o ser humano. O que é amor? Para o ser humano. Então, muda o foco da natureza, de tudo que está ao nosso redor, para o nosso interior. Por isso que eu acho Sócrates extremamente importante, o pensamento socrático, para a psicanálise. Porque a filosofia socrática é um voltar para si, para dentro, para entender o que está aqui dentro. Não é o mundo que me interessa, é o que está aqui dentro. A psicanálise é um pouco isso. Claro que existe uma relação, né, do interior com o exterior, do indivíduo com o ambiente. Mas é quando o indivíduo volta para si, ele busca se entender. E aí, o Sócrates tem uma história interessante sobre ele, né? Porque tinha o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, oráculo era onde que supostamente eles acreditavam que os deuses falavam com os homens. Então tinha a sacerdotisa ali que ela transmitia para os homens o que os deuses queriam falar. E alguém foi perguntar, né? Qual é o mais sábio dos homens? E o oráculo falou assim, Sócrates. Sócrates é o mais sábio dos homens. E quando essa notícia chegou para ele, ele ficou incomodado. Ele falou assim, mas eu sou sábio? Eu não acho que eu sou sábio, né? E aí o Sócrates falou assim, vamos testar se eu sou sábio. Então ele começa a questionar as pessoas. Ele vai chegar para um jurista e vai questionar assim, o que é justiça, né? Ele vai chegar para um artista, para um poeta, o que é o belo, né? Para um poeta, o que é o amor. Ele começa a questionar as pessoas. E ele vai vendo que essas pessoas que supostamente tinham um conhecimento, na verdade elas não sabiam. Era só um suposto conhecimento, era um conhecimento superficial. E aí, né, tem uma frase que é atribuída a ele, que é só sei que é nada sei. Não é bem assim, né? Ele fala assim, é interessante que encontrei pessoas que achavam que sabiam muito, e quando as questionas, elas não sabem nada. E eu que acho que não sei tanto, começo a perceber que sei alguma coisa. Mas você tem que primeiro entender, né, que você não sabe. Você tem que buscar o conhecimento, buscar algo que está dentro de você. Eu acho muito interessante o Sócrates com a psicanálise por causa disso. Porque a psicanálise é você buscar dentro de si algo que está ali, é buscar se entender. O que Sócrates está buscando é isso. Eu quero me entender. Por que o oráculo disse que eu sou sábio? Então eu vou buscar esse conhecimento dentro de mim, né? O oráculo não mente, né? Os deuses não mentem. Então, se ele fala que eu sou sábio, eu tenho que buscar isso. E ele usa, inclusive, um método chamado maiêutica. Ele falava que o que ele fazia herdou a profissão da mãe dele. A mãe dele era parteira de pessoas, colocava pessoas no mundo. E ele falava que ele era um parteiro de ideias. Ele colocava ideias. Quando ele está questionando alguém, quando ele está debatendo, ele está fazendo com que a pessoa coloque para fora o que sabe. E também entenda o que acha que sabe, mas não sabe. Olha só. É um conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Olha só, pensa bem. Isso é a base da psicanálise. Conheça-te a ti mesmo. Quando você vai para a terapia psicanalítica, qual que é o objetivo?
é conhecer coisas que estão dentro de você, é conhecer por que, que você age de determinada forma, por que, que você tem determinadas atitudes, por que, que você tem determinados sentimentos, por que, que você se comporta de determinados... É conhecer a si mesmo. Isso é uma das coisas básicas no processo psicanalítico. Conhecer a si mesmo. Então, olha que interessante como é que a filosofia socrática ela tem muito a ver com a psicanálise. Essa frase, conheça-te a ti mesmo. Essa é a função da psicanálise, conhecer a si mesmo. E, de novo, enquanto os pré-socráticos falavam de conhecer esse mundo que me rodeia, Sócrates fala, eu preciso me conhecer. Cada um precisa se conhecer, né? Esse poeta tem que entender, será que ele sabe realmente o que é o amor? Ele acha, mas vou, né, debater com ele e colocar para fora esse conhecimento, a maiútica. Olha, eu vou fazer um parto de ideias. Eu vou conversar com esse jurista e ele acha que sabe o que é justiça, mas será que ele sabe mesmo? Vou debater com ele, né? Aquilo que ele acha que sabe que de repente não é verdade, mas eu posso extrair dele um conhecimento verdadeiro, a maiútica, um parto de ideias. Em certa medida é isso que a psicanálise faz, não é? Está fazendo um parto, colocando para fora coisa dentro da gente. Pensa bem, é isso, parto, não é isso? A criança está dentro da mãe, ela sai, não é? O que tanto Sócrates está falando na filosofia socrática quanto a psicanálise é algo que está aqui dentro, ele precisa sair, externalizar, vir para fora para eu enxergar, para eu ver como que é de verdade, para eu entender. Enquanto está ali dentro, eu não consigo enxergar com clareza, mas se eu coloco para fora, eu vou enxergar, eu vou ver, e aí eu vou entender, né? De verdade, e não aquilo que aparentemente é. Então, olha que interessante aí, Sócrates, o primeiro, talvez, grande filósofo, né? O primeiro grande filósofo, e a relação dele com a psicanálise, né? Então, tá aí uma coisa interessante, o fundamento da filosofia ocidental, que parte de Sócrates, com, né, a psicanálise criada por Sigmund Freud. Claro, um tempo enorme separa dos dois, mas olha como que a filosofia ela tem influência na psicanálise.